Os tornados são classificados de acordo com a escala Fujita. Eles vão de F0 a F5. Os tornados F0 são fracos e normalmente não causam danos. Por outro lado, tornados F5 acontecem em média uma vez por ano. Eles são destruidores. Pesquisadores o comparam com uma bomba atômica. Diferente do que muita gente pensa, o Brasil está situado em uma região com altíssima incidência de tornados. Ela é chamada de Corredor de Tornados da América do Sul, uma região onde mais de 300 tornados acontecem todos os anos. Os ventos frios dos Andes e da Patagônia se encontram com os ventos quentes da Amazônia, causando um choque térmico que favorece a criação dos tornados. Vários países fazem parte desse corredor, em especial o centro da Argentina, a segunda área de maior probabilidade da ocorrência de tornados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Os mais intensos que já nasceram na região foram o de Encarnación, Paraguai, de 1926, que matou 400 pessoas, tornando-se o mais mortal da América do Sul. E o de San Justo, na Argentina, em 1973, o F5, mais forte que ocorreu fora dos Estados Unidos, matando 63 pessoas. Mas não foi só fora do nosso país que tornados aniquiladores aconteceram. Olá, curioso! Meu nome é Jamile e nesse vídeo te apresento os 3 tornados que estão entre os mais fortes que já passaram por aqui. Os 107 mil habitantes de Itu não faziam ideia do que iria acontecer naquela segunda-feira. Após a maioria deles terem passado o dia em comércios ou fábricas, foram descansar. Mas os fortes ventos interromperam a tranquilidade dos moradores. Uma nuvem em formato de funil surgiu nos céus e tocou a terra, algo totalmente incomum para a maioria daquelas pessoas, e foi assim que um tornado de categoria F3 se formou. Emoção no município de Salto, interior de São Paulo. A cidade parou para acompanhar o velório e o enterro de 8 estudantes mortos durante o vendaval de ontem. Eles estavam no ônibus que foi virado pelo vento. Quando um posto de gasolina foi atingido, pouca coisa sobrou. As bombas foram destruídas e o teto caiu sobre os carros. Dezenas de árvores e postes de luz foram arrancados. Casas, comércios e fábricas foram arruinadas. Grande parte dos telhados foram levados pelos ventos. Moradores relatam que o som era assustador, lembrava uma turbina de avião. Muitos caminhões tombaram e carros foram jogados contra outros. As torres de energia, que aguentariam até 180 km por hora, foram facilmente derrubadas, deixando Itu e cidades vizinhas sem energia elétrica. Até hoje, 5 pessoas nunca foram encontradas. A principal hipótese é que elas tenham sido soterradas em decorrência dos deslizamentos de terra que foram causados pelos ventos. Além de Itu, o tornado seguiu para outras cidades próximas, causando devastações de menor impacto em Salto, Indaiatuba, Cabreúva e Porto Feliz. Até o ano de 1991, esse foi o tornado mais forte registrado no Brasil, mas 18 anos depois, o pesadelo reapareceu ainda mais poderoso. A economia de Guaraciaba é sustentada principalmente por atividades agropecuárias. Dentro do corredor de tornados e com vastos campos abertos, a cidade do interior de Santa Catarina é propícia à formação dos fortes ventos. No dia do feriado nacional, os catarinenses foram surpreendidos por um dos mais fortes tornados que já atingiu o Brasil, um raríssimo tornado F4. Poucos minutos após seu surgimento, ele já tinha ventos de mais de 400 km por hora. Reportagens da época noticiaram que pessoas foram arremessadas pelos ventos. Fazia crete, assim, barulhão, só gente gritando, berando. Um sobrevivente de 68 anos conta uma história incrível. Na hora que o tornado veio, ele retorceu a casa e eu desapareci de lá. O idoso estava no olho do tornado e foi jogado sobre as árvores a mais de 70 metros de sua casa. Com a completa devastação de 3 aviários, mais de 60 mil aves morreram junto a dezenas de outros animais.
Registros posteriores mostram os destroços pela cidade. 9.000 pessoas ficaram desabrigadas, 68 feridas e 6 morreram. Novamente, o sul do Brasil precisou enfrentar as forças da natureza. O cenário é de destruição em algumas áreas, com veículos tombados, árvores arrancadas e centenas de casas destelhadas. O 4, com os ventos de cerca de 300 km por hora, passou por vários municípios do Rio Grande do Sul. Geralmente, tornados se dissipam rapidamente e não se deslocam por grandes distâncias. Mas esse era diferente. Dados da Defesa Civil contabilizaram 21 municípios afetados pelos ventos. As tragédias começaram em uma rodovia entre Coxilha e Itapejara, onde um caminhão foi jogado para fora da pista. Em Água Santa, 10 aviários foram devastados, matando 220.000 aves e tirando o emprego de dezenas de pessoas. Os animais podiam ser encontrados a meio quilômetro de distância de onde estavam. Nessas cidades, dezenas de casas foram completamente destruídas. O tornado continuou o percurso e passou em Ciríaco, outro município onde um agricultor de 54 anos morreu após sua casa desabar sobre ele. Em Sarandi, uma das cidades mais afetadas, caminhões de grande porte tombaram em decorrência dos ventos. Foram contabilizados no mínimo 100 postes de energia elétrica derrubados. Muitas árvores foram arrancadas. Esse foi um dos piores tornados que o Brasil já enfrentou. E aí, curioso? Assista esse vídeo aqui. Nele eu mostro o tornado mais mortal dos Estados Unidos.